E aí, pessoalzinho, final de ano chegando e com ele chegam também as minhas listas, tanto de melhores filmes de 2021 de terror e suspense, quanto de livros também. Vou gravar esses dois vídeos e postar ele quase que simultaneamente para vocês darem uma analisada, e eu peço que vocês escrevam também suas listas aí embaixo do que chamou a atenção de vocês. Mas antes de eu começar a minha lista, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos que tem muita coisa boa para contar para mim também. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e, infelizmente, eu vou comentar com vocês que esse ano, para filme de terror e suspense, não teve muita coisa boa assim. Eu tive um certo trabalho para fazer essa lista de 5 melhores filmes do ano, porque até eles não foram lá grande coisa, mas a gente vai comentando por aqui. Na minha quinta posição, eu escolhi um curta-metragem que passou lá na Netflix, que é muito interessante, tem uma história bem boa e ele tem meia hora de rodagem, então vale a pena, chamado Dois Estranhos. Nele a gente vai acompanhar a clássica história de looping temporal, de um rapaz que acorda sempre no mesmo dia, e esse dia em questão é quando ele está no apartamento de uma mulher que ele mal conhece, depois de uma noite de sexo casual, e eis que quando ele acorda, ele sai do apartamento dela, ele sempre encontra um policial branco, e esse policial, de diversas maneiras, o mata. É claramente uma crítica ao racismo, crítica essa que foi muito bem feita, vindo da onda do Black Lives Matter, e vale muito a pena ser visto tanto pelo seu tempo de metragem, quanto pela sua qualidade. Já na quarta posição, Jogo Perigoso ou The Dangerous Mouse Game, filme esse que foi baseado num conto, que eu também deixei a crítica dele por aqui, conto muito interessante inclusive, e esse conto foi um dos precursores da ideia de caçada humana. Nesse Jogo Perigoso, a gente vai acompanhar o nosso protagonista que, passando um momento muito complicado da sua vida, um momento esse que ele descobre que está com uma doença muito grave, que sua filha está prestes a nascer, ele acaba aceitando a proposta de um milionário de participar de um jogo mortal. Nesse jogo ele vai ter que sobreviver até o amanhecer do dia seguinte, correndo de pessoas muito doidas e psicopatas. Essas pessoas ele não sabe quem são, nós também não sabemos, e a graça da história, além de ver ele sobrevivendo a essa noite, é também descobrir quem são esses assassinos que estão disponíveis a matá-lo por ali. É um filme que vale muito a pena, filme muito divertido, não chega a ser de terror, mas pode ser considerado um bom suspense, um bom thriller, tem uma boa história e também é completamente baseado nesse conto do Zaroff, que tem o mesmo título, que é outro conto que também vale muito a pena ser lido na íntegra. Em terceiro lugar, agora eu vou falar um filme meio polêmico, que muitas pessoas não gostaram, eu gostei bastante, pelo menos da sua primeira parte, que é O Tempo do Shyamalan. Esse filme, tão bem ou mal falado pelos críticos, conta a história de um grupo de turistas que decide passear em uma praia deserta, uma espécie de ilha. E eles vão para lá, ficam bem tranquilos, não tem quase ninguém naquela costa de praia, só que conforme o dia vai passando, eles percebem que o tempo passa de uma maneira muito diferente naquele lugar, passa de uma maneira acelerada. Então, um dia ali significa uma vida inteira. O filme tem todo um tom filosófico, que é muito interessante, e ele se perde nas suas explicações, quando o Shyamalan aborda outras temáticas que não são as temáticas abordadas pelo quadrinho, porque aqui é baseado numa HQ, e tenta dar muita explicação para uma coisa que, se ficasse inexplicável, seria muito mais poético. Mas mesmo assim é um filme que foi muito bem feito, muito bem atuado, eu gostei muito das cenas, principalmente da questão do envelhecimento, eu consegui pelo menos ficar bem assombrado. Já em segundo lugar, agora vem um filme que eu gostei demais, eu trago o Vicious Run. Esse filme foi incrível. Aqui a gente vê uma espécie de terrir, que é uma comédia de terror, onde a gente vai acompanhar um personagem que claramente se diz fracassado pelo roteiro. Ele não se dá muito bem com as garotas, ele não se dá muito bem profissionalmente, e eis que ele decide em uma certa noite, depois de receber uma espécie de fora, ir para um bar beber e tomar o seu pileque ocasional, e nesse bar ele encontra um rapaz que está flertando com a menina que mora com ele, menina essa inclusive que ele também gosta. Eis que ele fica mais nervoso ainda, começa a tomar mais pileque, tentando descobrir o porquê aquele cara é tão atraente para ela e ele não é nada atraente, e eis que ele acaba dormindo nesse bar. Quando ele acorda no meio da madrugada, ele descobre que esse bar está fechado para visitação e lá tem um grupo que se reúne para uma espécie de conversação do AA. Só que ao contrário do Alcoólicos Anônimos, a gente vai ver serial killers anônimos.
Eles vão comentar como eles matam, as suas dores pessoais e várias coisas muito engraçadas que quebram a terceira parede. Claramente ele vai ser descoberto e é essa descoberta que traz toda a graça do filme, porque ele vai ter que fugir de 5 assassinos psicopatas, sendo ele, pelo roteiro, considerado um cara completamente fracassado. É um filme que é muito engraçado, vale muito a pena você ver, é uma das melhores apostas que eu trago para você aqui, além de ter uma trilha sonora impecável que é feita pelo Steve Copeland, que inclusive é inscrito no nosso canal. Eu agradeço muito a sua presença por aqui, caso você esteja vendo esse vídeo. E rufem os tambores para o primeiro lugar. Um filme que me chamou muita atenção desde a sua estreia relacionada a trailers, eu estava muito ansioso, que é A Casa Sombria ou The Dark Knight. Esse filme interpretado pela Rebecca Hall, inclusive interpretado muito bem, é uma história que tem uma temática de casa assombrada, mas acima de tudo é uma história que fala de uma maneira bem gráfica e pesada sobre o luto e sobre tudo aquilo que deixamos para trás. Aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que logo no início do filme já está no processo do luto, porque seu esposo acabou se suicidando com um tiro na cabeça. Eis então que ela decide continuar na casa onde eles viveram juntos, que é essa casa do lago, e aos poucos ela percebe que a casa não está totalmente vazia. Ela começa a ouvir barulhos, ler palavras escritas no vidro, e ela começa a pensar que seu esposo está ali com ela, tentando de uma maneira ou outra se comunicar. Paralelo a isso, ela começa a ter sonhos com uma casa idêntica que ela está do outro lado do lago, só que essa casa é tudo ao contrário. Eis que ela tenta investigar o mistério dessa casa ao contrário e também tenta investigar se de fato é o seu esposo que está ali com ela. Esse filme, eu trouxe a crítica por aqui, me chama muita atenção, tanto pela parte filosófica quanto pela parte do terror, que é muito bem montado, muito bem trazido, e eu garanto pra você que vai te dar pelo menos um ou outro susto. Caso você termine o filme e não entenda direito o que ele falou com você, vem aqui nos comentários, veja o vídeo que eu fiz sobre a crítica da Casa Sombria, para ver se a gente conversa e conta cena as nossas ideias, para ver se a gente chega numa ideia final em comum, ou se você chega numa ideia completamente diferente e a gente começa a discutir também. Essa foi a minha lista dos 5 filmes favoritos. Caso tenha algum filme que você acha que eu deveria ter visto ou que eu deveria ter colocado nessa lista, escreva aí embaixo para mim. E se você discordou de algum dos filmes que eu coloquei como melhores, escreve aí embaixo também, para a gente sempre ter um diálogo aberto. Então eu finalizo esse vídeo desejando um excelente ano de 2022 para todos nós e desejando que venham muitos filmes, séries, livros e coisas boas de suspense e terror para eu criticar aqui e para a gente se divertir como sempre.